Fala que parece um vulcãozinho. Então libera gás aqui, ó, você consegue ver umas fuligenzinhas. É muito bonitinha. Olha só, o importante aqui, deixa eu mostrar para você não pensar que eu estou enganando você, não é? Olha aqui o magnésio quando queima, forma óxido de magnésio, que é esse pozinho branco aqui, ó. Então o magnésio ele não participou da reação aqui, ele só deu o calor necessário para que se decompusesse, para que houvesse a decomposição do dicromato de amônio. Então olha só, nós tínhamos algo que era laranja e ele ficou verde, não é? Então essa mudança de cor é uma característica que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Então olha só, olhem para a tela. Vamos equacionar as reações que aconteceram ali. Nós temos o magnésio, uma primeira reação, ele queima com o oxigênio do ar, formando óxido de magnésio, aquela coisinha branca que sobrou ao final. E a outra reação, que aconteceu com o calor liberado pela primeira, então está lá o dicromato de amônio, ele se decompõe em óxido de cromo, nitrogênio e vapor de água. Então aquele pó verde que sobrou é o óxido de cromo 3. E o gás que foi liberado ali, nitrogênio e vapor de água. Então você conseguiu, olhando para essa reação, equacionando a reação ali no quadro, você conseguiu enxergar os elétrons? Nós não conseguimos, não temos essa visão além do alcance, né, para enxergar elétrons numa reação. Mas o NOx é a carga, e essa carga está ligada ao número de elétrons de um elemento. Então, com a ajuda do NOx, nós vamos poder observar o que acontece com os elétrons durante essas reações que nós fizemos aqui. Vamos dar uma olhadinha no NOx dos elementos que participaram das reações. Olha lá. Nós temos o magnésio, substância simples, tem carga zero. O oxigênio, também substância simples, também tinha carga zero. Já o que formamos, o óxido de magnésio, é uma substância composta. O magnésio alcalino terroso vale mais 2 e o oxigênio vale menos 2. Então, se você observa a reação, a substância entra de um jeito e sai do outro. Quer dizer, a carga, houve variação da carga, variação do NOx. Isso implica que o número de elétrons sofreu modificação. Então o NOx é uma forma de você perceber o que ocorreu com os elétrons. Então olha só, olhamos para a reação, vimos a variação do NOx. Isso indica que a reação é de óxido-redução. Então uma reação em que ocorre transferência de elétrons, em que há variação do NOx, vou chamá-la de óxido-redução. Então o que eu disse, você não consegue enxergar os elétrons para ver se houve ou não transferência de elétrons. Então você faz o quê? Determina o NOx. Então, para gravar bem, olha para a tela lá. Então uma reação de óxido-redução é aquela que tem transferência de elétrons, variação do NOx. Agora, nós vamos olhar de novo a reação e vamos especificar o que aconteceu com o magnésio e com o oxigênio. Nós vimos que é uma reação de oxidação, variou o NOx. Então vamos olhar de novo para a reação. Então tá lá, magnésio com carga zero, oxigênio zero, 2 mais e 2 menos. Então vamos ver o que aconteceu exatamente com o magnésio. Então a próxima tela vai te mostrar lá, o magnésio, que tem carga zero, foi para magnésio 2 mais. Então o número de oxidação, o NOx, aumentou. Isso caracteriza o quê? Se ele tinha carga zero, prótons era igual a elétrons. Se ele ficou positivo, ele doou, ele perdeu elétrons. Então durante essa reação, aconteceu uma oxidação. Então o que é oxidar? É quando o elemento dá elétrons, o seu NOx aumentou. Então o NOx aumentou, o elemento oxidou. Daí o que aconteceu com o oxigênio? Vamos ver a próxima tela. Ele era zero, foi para menos 2, então a sua carga, o seu NOx diminuiu. Isso caracteriza que ele recebeu elétrons. Esse processo em que o elemento recebe elétrons é chamado de redução. Então oxidação, quando ele oxida, ele doou. Redução, quando ele reduz, ele recebe elétrons. Nós já sabemos o que é uma oxidação, já sabemos o que é uma redução. Vamos olhar a outra reação que tinha acontecido com o dicromato. Então olha para a tela. Nós temos ali o dicromato, onde o cromo tem carga mais 6. E do outro lado, no produto, nós temos o cromo, o óxido de cromo 3, onde o cromo tem carga 3. Então uma outra característica das reações de óxido-redução é essa mudança de cor. Então o cromo 6 é aquela cor laranja bonita que nós vimos ali. Ele foi reduzido, né, sofreu uma redução a cromo 3, que tem a cor verde. Para as reações de óxido-redução, além de ter essa transferência de elétron, uma coisa que é bom que a gente lembre é essa mudança de cor. Agora nós vamos voltar a falar dessas reações de óxido-redução, mas um outro aspecto agora. Nós tínhamos lá o magnésio, que é a reação mais simples. O magnésio, o oxigênio, formando óxido de magnésio.
A reação acontece porque o magnésio encontra o oxigênio. Quando eles se encontram, o magnésio tinha vontade de dar elétrons e o oxigênio vontade de receber. Então o magnésio foi lá e doou elétrons. Então, na hora que ele está doando, ele provoca no oxigênio a redução. E o contrário, o oxigênio, a hora que recebe o elétron, provoca no magnésio a oxidação. Meio confuso isso, né? Mas nós vamos organizar isso direitinho. Esse provocar, a gente chama de agente oxidante e agente redutor. Vamos organizar essa bagunça toda na tela. Olha lá. Nós tínhamos lá o magnésio, que vai de 0 para mais 2. Ele, magnésio, oxidou. A hora que ele dá, ele provoca no oxigênio a redução. O oxigênio de 0 para menos 2 recebeu. Ele provocou no magnésio a vontade de dar. Então, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor? Vamos ver a próxima tela. O agente redutor é a substância que contém o elemento que sofre oxidação. O agente redutor é aquela substância que provoca a redução. Então, olha, a substância sofre oxidação, provoca a redução. Então, no nosso exemplo, o redutor é o magnésio. Quem é o agente oxidante, né? Então, o agente oxidante é a substância que contém o elemento que sofre redução. Quer dizer, é a substância que provoca a oxidação. Então, olha, eu provoco a oxidação, eu sofro redução. Então, no nosso exemplo, o oxidante era o oxigênio. Nós aprendemos hoje a determinar o NOx, aprendemos a identificar uma reação de oxirredução. Lembre-se que uma reação de oxirredução é aquela que tem a transferência de elétrons, a variação do NOx. E aprendemos a identificar quem é o agente oxidante e redutor. Espero que tenha ficado claro que sempre o agente oxidante e redutor você procura no primeiro membro, do lado dos reagentes. São as substâncias que se encontram e uma provoca algo na outra. E até a próxima aula. Estudem!